Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Eu quero estar ministrando ao coração dos irmãos, por ser um culto na direção das mulheres. Eu cheguei até a comentar com a irmã Marina sobre o tema, né? Mulheres cristãs diante do espelho. Mulheres cristãs diante do espelho. Mas eu vou confessar para os irmãos, eu também sou chegado num espelho, viu? Enquanto eu não estiver bem para sair dentro do quarto, eu não saio da frente do espelho. Eu morei num apartamento lá em Belo Horizonte, tinha um espelho, um corredor, praticamente do tamanho de parede, toda a parede, o espelho. E era uma benção, tanto eu quanto a Júlia gostava, a Leila também. Mas é muito bom o espelho, né, para ficar olhando. Mas a intenção aqui é de termos algo, de observarmos algo da parte de Deus nesse texto. Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1, é um pouco extensa a leitura, mas nós não vamos delongar na nossa mensagem, tá, irmãos? Diz assim o texto, nós vamos ler do versículo 1 até o 22. Nos dias em que julgavam os juízes, houve uma fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas porém choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para te dar marido. Ainda quando eu dissestes, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém?
Pai, muito obrigado por esta noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu fazer até aqui. Louvamos o Teu nome e pedimos a instrumentalidade do Teu Espírito. Fala conosco, Pai Santo, nos alimente nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Mulheres cristãs diante do espelho. O livro de Ruth, meus irmãos, recebeu o nome de sua principal personagem, uma moabita. Os moabitas foram um povo nômade que se estabeleceram a leste do Mar Morto por volta do século 13 a.C., na região que mais tarde seria chamada de Moabe. Eram aparentados com os hebreus, com os quais o povo de Israel teve vários conflitos. Foram combatidos e subjugados por Davi, o rei de Israel. E hoje é a atual Jordânia. Essa mulher moabita, ela retorna para Belém após a morte de seu marido. E não somente ela, mas também a sua sogra, que também se enviuvou. Ruth, aqui, nora de Noemi, ela se tornaria, ou ocuparia um papel importante na história do povo de Israel, porque viria a ser a ancestral do rei Davi e também de Jesus. O livro de Ruth, especialmente este capítulo que lemos, é uma narrativa de fé, de dor, de perda e também de restauração. A história de Ruth oferece um reflexo profundo sobre a vida dessas mulheres e o significado da identidade e principalmente da ação providencial de Deus na história dessas mulheres. Então nós precisamos e queremos nesta noite analisar o contexto, e nesse contexto nós podemos refletir sobre o tema que propomos para esta noite: mulheres cristãs diante do espelho. Pois com base nesse trecho devemos considerar que as mulheres, como ferramentas aqui, foram usadas por Deus no cumprimento de sua história, qual ele era o protagonista. O Senhor era o principal personagem dessa história. Por mais que a princípio nós não vejamos aqui na narrativa o nome do Senhor sendo celebrado, mas ao contrário, nós podemos observar que na narrativa do texto nós vamos ver Noemi culpando a Deus pelo seu infortúnio. Mas na verdade, nós entendemos pela palavra de Deus que o Senhor é o principal personagem. Ele é o provedor, Ele é o restaurador. E por mais que a situação esteja adversa, Deus está no controle de todas as coisas. É dessa forma que nós devemos ver o Senhor em todas as situações da nossa vida. Por isso nós precisamos avaliar que quando nós estamos diante de um espelho, há um reflexo ali. Alguns escritores vão escrever textos acerca da filosofia que é fabricada, que é produzida em torno do reflexo do espelho. Mas nós não estamos aqui nesta noite para basearmos a nossa vida em um simples reflexo do espelho. Mas nós não podemos deixar de entender a importância da mensagem que o nosso reflexo passa para nós, quando nós estamos diante de um espelho. E ao olharmos a realidade dessas mulheres, nós precisamos verificar que quando propomos esse tema, nós podemos entender de várias maneiras, como já falamos, mas é interessante quando nós aplicamos algo para a nossa vida, e que nós precisamos abordar isso sempre para o nosso crescimento. O exemplo dessas mulheres e a maneira com que Deus as instrumentalizou para cumprir o seu propósito. Quando nós olhamos para o exemplo dessas mulheres, nós podemos observar de diversas circunstâncias na vida, situações que essas mulheres enfrentaram e que moldaram a sua identidade. Portanto, no contexto desse texto que lemos, temos um espelho onde mulheres como Ruth e Noemi, inclusive Orfa, vai nos apresentar diferentes estágios da vida e da luta
de mulheres que passaram por problemas emocionais profundos. E o primeiro reflexo que esse espelho nos traz é o reflexo da dor e da perda. Ruth, no capítulo 1, os versos de 3 a 5, o texto diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. No início do livro de Ruth, encontramos Noemi, uma mulher que vivenciou a perda de seu marido, como lemos no texto. Mas não apenas o marido, mas ela também perdeu os seus 2 filhos. Nessa época, a época dos juízes, também na época de Jesus, porque ele vai observar a necessidade da viúva de Naim, por isso ele ressuscita o seu filho. Essa mulher ficou desamparada. Mulheres de meia idade para maduras em diante, quando perdem os seus maridos e seus filhos, elas não servem nem para se prostituir, para ganhar a sua vida. E aí a tendência delas é de se transformarem em pedintes na rua, pessoas marginalizadas. Essa mulher sofreu uma perda profunda. Ela vai vivenciar uma dor, ela vai experimentar uma dor profunda. E ela, ao olhar para si mesma no espelho, como se pudéssemos imaginar esse espelho, o espelho da sua vida, ela vai se sentir marcada por essa tragédia. Noemi chega até mesmo a mudar o seu nome para Mara, que significa amarga, porque ela se sente amargurada pelas perdas que sofreu. Está lá no versículo 20. Aqui o espelho reflete uma mulher em crise, tentando lidar com o sofrimento imenso e uma identidade que se fragmenta diante da dor que ela sente. Noemi olha para a sua vida e não vê mais a mulher que ela era. O espelho reflete uma figura que perdeu tudo, uma figura que se desvanece. Uma caricatura horrenda, transparecendo uma mulher que sofreu uma perda terrível. Noemi, ela olha para a sua vida e não vê mais a mulher que era antes. O espelho reflete uma figura que perdeu tudo, que se sente vazia e incompleta. Então nos vem uma pergunta. Eu faço essa pergunta não somente para mulheres, mas para todos nós que temos a oportunidade, mesmo que seja na farmacinha do nosso banheiro. Quantas vezes você já chegou diante do espelho e se enxergou como uma figura vazia e incompleta? Quantas vezes? Mas eu quero dizer, meus irmãos, que mesmo em meio à escuridão, Noemi ouviu que o Senhor se lembrou de seu povo e ela retorna para a sua terra, diz o texto. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Então, a mensagem nos transmite algo que nós precisamos tirar de aprendizado para as nossas vidas. É que mesmo em meio ao caos e à adversidade, devemos olhar para o Senhor e esperar o seu socorro. Davi, quando escreve o Salmo 34, no verso 5, e aqui na versão Almeida, corrigida fiel, o texto vai dizer: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Calvino, ao comentar esse verso do Salmo que lemos agora, ele vai relatar a respeito da experiência de Davi, que fornece nesse versículo um exemplo para todos nós, que devemos livremente nos aproximar de Deus e apresentar a Ele as nossas adversidades. Eu preciso olhar para o espelho
E mesmo que eu veja no espelho uma figura vazia, uma figura desvanecida, mas eu não posso ficar ali naquele espelho, eu preciso olhar para o Senhor e apresentar a Ele esse sentimento que está no meu e no seu coração. Nós vivemos, meus queridos, momentos de conflito e de luta dentro de nós mesmos. O apóstolo Paulo deixa isso claro em Romanos no capítulo 7. Já teve vezes aqui em oração, em culto, reunião de oração, de nós comentarmos, né, irmã Marina? Que tem hora que quando nós vamos orar a Deus, parece que tem um céu de bronze em cima de nós. A oração sobe, bate lá e volta. Essa semana eu vi uma sobrinha minha replicando aquele texto, né, que o pessoal gosta de replicar para todo mundo, essa filosofia de um cristianismo falso, que diz que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Por que Deus tem que estar em silêncio quando está trabalhando? Deus trabalha se Ele quiser, Ele fala se Ele quiser. Deus trabalha e produz todos os dias. Ele fala se Ele quiser, Ele fica em silêncio se Ele quiser. Agora, porque Deus não fala comigo? Deus não fala comigo, irmão. Se Deus não fala com você, fique na bênção, fique tranquilo, porque Ele está trabalhando a seu favor. Eu perguntei a ela, onde é que está escrito isso na Bíblia? Não, não tem em nenhum lugar da Bíblia. Então para de reproduzir o que não é bíblico. Reproduz aquilo que é bíblico, o que é verdadeiro, aquilo que Deus fez na sua vida. Uma moça que sofreu um acidente, ela estava na garupa de uma moto, a mais de 90 km por hora, perdeu o controle. Essa moça perdeu o controle da moto, o rapaz perdeu o controle da moto, e ela voou por cima dele e se quebrou toda, quebrou os 2 braços, quebrou as 2 pernas, teve problema até no crânio, e essa menina está viva, e Deus te preservou. Então para de ficar espalhando por aí aquilo que não é bíblico, só porque você acha bonito. Eu estou diante do espelho, eu me acho lindo, aí eu fico ali, só imaginando a minha imagem, o meu coração corroendo por dentro, mas não levo a Deus as minhas tristezas, as minhas lamúrias. Ao relatar a sua própria experiência, Davi forneceu um exemplo para os outros, que eles devem livremente, sem medo, se aproximar de Deus, para apresentar a sua em oração diante dele, pois é dele que recebemos força interior e a capacidade de tomar decisões que afetarão profundamente a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor, assim como aconteceu com Noemi e a sua nora. Então, o que você tem aprendido com o reflexo da dor e da perda que você tem vivenciado? Você os tem apresentado a Deus? Ou você tem guardado no seu coração para isso virar uma coisa inadministrável? Como nós aprendemos, e nós precisamos limpar o nosso coração. Nós precisamos apresentar a Deus todas as coisas, colocar diante dele. Mas Deus já sabe, o Senhor quer que você fale, o Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Precisamos aprender a apresentar a Deus a nossa dor e as nossas perdas. Um outro reflexo que esse espelho nos aponta é o reflexo da fidelidade e da escolha. Ruth, no capítulo 1, verso 15 e 17, o texto diz assim: disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O espelho de Orfa, meus irmãos, a identifica aqui como a que desiste e faz tudo do seu jeito, pois é aquela que em meio às calamidades e às pressões
não enxerga as possibilidades e nem prioriza, mas prioriza, na verdade, os seus próprios interesses. Na primeira dificuldade, ao invés de lutar pela família, e quando no caso por sua vocação, covardemente abandona, e diz o texto, órfã com um beijo, se despediu de sua sogra. Está lá no versículo 14. Então, ela se afastou de Noemi com um beijo, e despedindo-se para sempre. Ela amava Noemi, mas não amava tanto assim. Ela não amava tanto ao ponto de deixar o seu país para seguir a sua sogra. Verso 15. Noemi declara: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Orfa havia acompanhado seu marido Malom na fé e na adoração, mas após a morte deste, ela agora renuncia à sua fé no Deus de Israel, nutrindo em seu coração que poderia cuidar melhor de si mesma do que o Senhor poderia oferecer o cuidado para ela. Eu conheço pessoas aqui já nessa cidade que após a morte da esposa abandonaram a Deus. Eu conheço mulheres que após a morte do esposo abandonaram a Deus. Quem segurava o marido na igreja era a esposa crente. Depois que a esposa foi promovida para o céu, como diz o pastor Fernando, o miserável foi para o mundo. A mesma coisa acontece ao contrário. Assim, muitos, meus irmãos, muitos ao nosso redor nos deixam para atender os seus próprios interesses. Quantos de nós temos visto isso? Inclusive, com essa atitude também desvalorizam o Cristo, porque não conseguem priorizá-lo em seus corações e pouco a pouco o abandonam por outras coisas, diz a palavra de Deus, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, verso 21. Por outro lado, ao olhar para o espelho de sua própria vida, Ruth faz uma escolha radical. Diz o verso 14: porém Ruth se apegou a ela. O termo no original para se apegou aqui tem o sentido de grudar-se, de unir-se. Ela não está mais apenas refletindo sobre sua identidade como mulher viúva ou estrangeira, mas ela toma uma decisão que a define. Ao optar acompanhar a sua sogra Noemi, ela demonstra fidelidade, coragem e um amor que transcende a perda e o medo no futuro. Sua decisão é um reflexo de sua identidade interior. Uma mulher que escolhe não se definir pela dor, mas pela ação. Quantos desistem da caminhada por causa da dor e das adversidades? Ou seja, eu estou me deixando definir pelas adversidades e os problemas que eu estou passando. É isso que me define? Não. A palavra de Deus disse e diz para nós hoje: levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Crentes misturados no meio dos mortos e dormindo junto com eles. Irmãos, nós não podemos ocupar esse lugar. O Senhor já nos tirou da morte e nos transportou para a vida. Nós não podemos ser definidos pela dor e pelas adversidades que passamos, mas nós devemos nos definir no Senhor através de uma ação de lealdade e de compromisso, demonstrando que realmente nós somos do Senhor, a Ele pertencemos, e é o Senhor que nos define, porque a palavra do Senhor diz que nós não éramos nada, mas o Senhor nos fez filhos de Deus. E não é por causa disso, ou de sermos filhos de Deus, que nós não teremos adversidade. Teremos sim, é porque é na adversidade que somos provados e que somos moldados. Ao olhar para o espelho, Ruth é um exemplo não só para mulheres em geral, mas para o crente eleito, que convincentemente deve confessar a sua fé no Senhor. Pois uma pagã
foi levada a observar a fidelidade de seu sogro Elimeleque. Uma pagã foi levada a observar a fidelidade de Noemi. Uma pagã foi levada a observar a fidelidade de seu esposo. E a aliança com o Deus de Israel a atraiu. Ela não se ofereceu, foi o Senhor que a chamou. Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion foram usados por Deus para atrair essa mulher a uma aliança com o Senhor de Israel. Ela foi atraída pelo Senhor negando o seu povo e os seus falsos deuses. Sua escolha de seguir Noemi em uma jornada incerta é um reflexo de uma mulher que ainda acreditava na promessa de Deus para um novo começo e que não se deixa vencer pela dor. E você, mulher eleita, homem eleito, você tem refletido a fidelidade ao seu povo e ao seu Deus? Por último, o reflexo da transformação e da esperança. Romano, eu estou com esse texto, né? Eu acho que é para eu ler, vou pregar nele depois, viu? Ruth, capítulo 1, verso 18. Vou pregar nele amanhã então. Ruth, capítulo 1, verso 18 a 22. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que se chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, e a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Meus irmãos, embora a história comece com grande tristeza, o espelho da vida de Noemi e Ruth reflete também a possibilidade de transformação e esperança. O que se torna evidente é que a jornada delas não está marcada apenas pela perda, mas também pela renovação. Noemi, embora amargurada, vê que a sua nora está disposta a ajudá-la, e isso traz um novo sentido à sua vida. Ruth se recusou a ficar em Moabe, quando Noemi decidiu voltar para Belém. Deixando a sua cunhada para trás, ela confessou a sua fé no Senhor e o seu compromisso com a sua família, nos dando um forte exemplo de que aquele que foi alcançado pela transformação do Senhor, que o Senhor pode operar na vida de uma pessoa, tem testemunho para contar, tem mudança de vida para expressar. O Senhor mudou a minha vida, o Senhor transformou a minha vida. Uma porta do Evangelho abriu dentro da minha casa para que o Evangelho entrasse, o que disse o pastor Leonardo aqui na frente. E essa transformação, meus irmãos, somente o Senhor pode realizar. Sempre a palavra do Senhor vai nos lembrar disso. Pelas palavras do profeta Ezequiel, o texto diz: então eu aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 25 a 26. Portanto, o espelho também reflete a bondade e a fidelidade de Deus, que ao longo da narrativa começa a revelar a sua provisão para ambas as mulheres. Parece que esse é o ponto que o autor quer ressaltar de forma branda e amável. Deus, embora não esteja explicitamente mencionado aqui, nesse início, age no decorrer de toda a história, conduzindo Ruth a Boaz, o resgatador, que se tornará uma figura de restauração para Noemi e Ruth. E aí nós podemos mais uma vez nos fazer a seguinte pergunta: como tem sido o reflexo que por você tem sido refletido aos demais por causa da transformação que o Senhor operou em sua vida? Por causa da esperança que Deus nos deu
E inclusive a palavra de Deus diz que ela está presa no céu. Romanos no capítulo 8 fala que ninguém, nada nessa terra e nem no mundo espiritual pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para o exemplo dessas mulheres que não são as protagonistas desta história, porque o protagonista desta história é Deus, o propósito é dele, o governo é dele, ele faz o que lhe apraz. O tema Mulheres Cristãs diante do espelho pode nos levar a refletir sobre as diversas formas de identidade que essas mulheres carregaram ao longo de sua vida. Elas podem se olhar no espelho e ver refletida as suas perdas, suas escolhas, sua fidelidade, mas também a sua capacidade de transformação, resiliência e esperança que só Deus pode dar para um homem ou para uma mulher. Não existe nenhum homem nessa terra capaz de levantar-se por si só, se Deus não colocar a mão sobre ele. Cada mulher tem uma jornada única, marcada por diferentes espelhos em sua vida. O espelho da dor, o espelho da escolha, o espelho da transformação. Mas em Ruth nós vemos aqui uma mulher que não se deixou ser definida pelo sofrimento, mas que buscou dar um novo significado à sua existência, olhando para o futuro com coragem e crendo no Deus de Israel. E por isso o Senhor a colocou na genealogia de Jesus, não como um prêmio, mas ela se dispôs a ser uma ferramenta, um arauto para o Senhor, por mais que ela não fale, mas a sua fé fala por ela. O Senhor nos chama para refletir a sua glória, não somente ficarmos parados diante do espelho, chorando, como diz, eu não sei nem se é os mineiros que dizem isso, né? Chorando as pitangas. Mas tem muita gente chorando pitanga na frente de espelho. Eu e você, nós não fomos chamados nem para chorar pitangas e nem para ficar olhando a nossa beleza, mas para refletir a glória de Deus que o Senhor colocou sobre sua vida, da mesma maneira que Ele te transformou, que Ele nos reconciliou em Cristo. Ele te chamou e me chamou para sermos instrumento de reconciliação. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que nos dê a sua graça, em nome de Jesus. Vamos orar?